Olá, queridos, graça e paz. Essa é mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Neste ano da promessa concretizada, levando até você uma palavra de salvação, libertação e cura, uma palavra de fé e esperança. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor, neste encontro, quando vamos juntos estar cultuando o nosso Deus, celebrando o nosso Deus. Você é muito bem-vindo. Que você que está nos acompanhando possa estar desfrutando da santa e da bendita paz do Senhor. Queremos desde já saudar você e sua família. Desejamos que tudo possa estar indo muito bem com vocês. Saudamos ao irmão Paulo Roberto Paradella, a irmã Elizabeth, a irmã Vera Nácia e o irmão Marcelo. Saudamos cada um de vocês que estão acompanhando conosco. Aproveite, compartilhe, convide, divulgue, ajude-nos a transmitir esta palavra de salvação, esta palavra do Evangelho a todos aqueles que estão conosco. É muito bom poder estarmos por aqui juntos. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia especial, quando paramos as nossas atividades rotineiras e nos dedicamos mais ao nosso Deus. É o dia também do descanso. Mas estamos aqui como igreja reunida neste momento via internet, online. Não podemos estar nos reunindo ainda à noite, mas esperamos em Deus brevemente poder nos reunir à noite. Nós nos encontramos sempre aos domingos, às 9h30 da manhã, culto Escola Bíblica Dominical e culto presencial e online. Pela manhã, via Facebook e também via YouTube. E também pela manhã, Escolinha das Crianças, Ministério Infantil, online e também presencial. E à tarde, 17h30, o cultinho infantil. E agora, às 19h30, nós estamos todos juntos aqui para celebrarmos o nosso Deus. Nós vamos estar orando neste momento, seguindo a nossa agenda de oração. Desafio você a estar conosco nesse propósito. É tempo de muito clamor, de muita oração, de estarmos empenhados em estar orando, buscando a direção, a proteção e a cura do nosso Deus. Vamos estar orando em favor dos enfermos, em favor do Senhor Deus, que Ele possa nos conceder as suas provisões celestiais para a nossa vida. Provisões de remédio, vacina, provisões de recursos materiais, recursos humanos, para que a nossa nação seja atendida, o povo que está enfermo. Está orando também em favor da vida espiritual, daqueles que estão envolvidos com batalhas, em favor da libertação. Vamos estar então falando com o nosso Deus. Você aí, de onde estiver, se una conosco para esse tempo de clamor que fazemos logo no início do nosso culto, do nosso encontro. Vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Querido Pai, amado Deus, nós estamos com alegria reunidos na presença do Senhor. Estamos, Pai, com nossos corações alegres, porque temos essa oportunidade de, mesmo à distância, estar cumprindo a grande comissão, estarmos reunidos como Igreja do Senhor para juntos estarmos buscando a face do Senhor. Somos gratos ao Senhor pelas bênçãos, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Somos gratos ao Senhor por Jesus Cristo, o nosso Salvador, pela presença bendita do Teu Espírito Santo em nós
e entre nós, pela Tua palavra. Somos gratos ao Senhor por fazermos parte da família de Deus. Queremos, Deus amado, confessar os nossos pecados, declarar que reconhecemos as nossas faltas, declarar que só o Senhor pode nos perdoar, que o Senhor então sonde o nosso coração e, ó Deus, os nossos pensamentos, e que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, que o Senhor nos livre de tudo que possa entristecer a presença do Teu Espírito Santo em nós. Ó Deus, ouça o clamor do nosso coração, perdoe o pecado da Tua igreja, os pecados individuais, também os pecados da nossa nação. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e possa estar, ó Deus, estendendo a sua mão misericordiosa sobre a nação brasileira. Colocamos diante do Senhor a vida de todos os enfermos, todos aqueles que agora estão nos hospitais, ou aqueles que estão mesmo em casa, sobre a vida dessas pessoas cujo nome temos aqui na agenda de oração. Que o Senhor possa estar, ó Deus, visitando, trazendo cura, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, nos defenda, nos proteja deste vírus. Que o Senhor remova este vírus da nossa terra, da nossa nação, porque cremos que o Senhor tem poder para isto, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor venha curar todos que estão enfermos deste vírus, mas também de qualquer outra enfermidade. Pedimos a bênção do Senhor sobre aqueles que estão fazendo exame, médicos, aqueles que estão aguardando resultado de exame médico. Que, ó Deus, o Senhor estenda a sua mão poderosa para trazer cura aos pastores que estão enfermos e em todo o território nacional, de norte a sul, de leste a oeste. Que a mão do Senhor esteja sobre cada família, sobre cada pessoa, trazendo cura das enfermidades, trazendo também, Pai, as provisões, recursos, remédios, vacinas, recursos humanos, recursos materiais, para que nada falte, para que o povo possa ser atendido. E, ó Deus, os efeitos da ação deste vírus cesse por completo em nossa terra. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pedimos a bênção do Senhor para a nossa nação, que o Senhor também possa abençoar a economia, que a economia continue girando, crescendo, para que os empregos perdidos sejam recuperados, para que, Santo Deus, as pessoas possam trabalhar, buscar o seu sustento, para que as famílias tenham vida digna. Em nome de Jesus, pedimos a bênção do Senhor para aqueles menos favorecidos, aqueles que são os moradores de ruas, aqueles que estão ao relento. Ó Deus, tenha misericórdia, visita, traga as provisões, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a bênção do Senhor esteja sobre os médicos, os paramédicos, ó Deus, dando a eles a defesa, a sustentação, o ânimo para cumprir, ó Deus, a missão de levar, ó Deus, o tratamento a essas pessoas. Que cada médico da nossa nação, que cada médico, cada vacina, cada medicamento, o aparato para a educação sejam ferramentas nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa então realizar curas e salvar pessoas. Pedimos, Pai, a bênção do Senhor sobre as famílias enlutadas, aqueles que perderam seus amados, os seus entes queridos, que o Senhor Deus visite com o seu consolo, com a bênção do consolo para a vida dessas pessoas. Ó Deus, que a paz do Senhor, a consolação dos céus inunde os corações. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pedimos, Pai, a bênção do Senhor para aqueles que estão em lutas espirituais, passando por aflições, aqueles que estão precisando de libertação. Que o Senhor, Pai, leve aos lares as pessoas,
a salvação, a libertação de todo tipo de malignidade, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor, ó Deus, pela vida, pela nossa vida emocional. Amém, Ó Deus, pela nossa saúde mental, Amém, nossa saúde emocional, Amém, de toda a nação brasileira, Amém. para que, Pai, não haja pânico, não haja desespero, e que não venham aquelas enfermidades do psique, da mente, das emoções, ó Deus, depressão, ó Deus, e tantas outras enfermidades, a angústia, Pai, a síndrome de pânico, ó Deus, tenha misericórdia. Que a boa e bendita paz do Senhor esteja em cada lar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pedimos ao Senhor pelos enfermos que foram curados. Amém. Pedimos, Pai, que o Senhor aceite a nossa gratidão. Amém, Senhor. Queremos, Pai, erguer um altar de gratidão. Tantas pessoas que foram curadas, que nós clamamos ao Senhor e sabemos que o Senhor, que é o Senhor da vida, o Senhor é quem dá a saúde, o Senhor é quem dá a vida, o Senhor é quem tira. Por isso nós agradecemos ao Senhor pelas orações respondidas de pessoas curadas e vários outros motivos de oração, Pai. Que o Senhor, Pai, aceite a nossa gratidão, o nosso louvor. Colocamos diante do Senhor a vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, que o Senhor livre as crianças de todo tipo de violência, de todo tipo de malignidade, de influência má, assim como os adolescentes e os jovens. Que o Senhor abençoe estas gerações, que o Senhor guarde, sustente, defenda, também que o Senhor dê saúde às crianças, aos adolescentes e aos jovens, abençoe a vida acadêmica, estudantil das crianças, dos adolescentes e dos jovens, abençoa, Pai, a vida afetiva dos jovens, aquelas questões relacionadas ao namoro, noivado, casamento, inserção no mercado de trabalho, vida acadêmica. Ó Deus, que o Senhor dirija a nossa juventude. Pai de amor, continue conosco, que o Teu Espírito Santo encha aqui este lugar onde estamos, a transmitir a Tua mensagem, que Teu Espírito Santo visite cada lar, cada coração e encha cada casa, cada coração com a presença bendita do Senhor. E que, ó Pai, os corações sejam tocados, pessoas sejam fortalecidas, sejam edificadas e que pessoas sejam salvas para a glória de Jesus. Em nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus, Deus é bom. Graças a Deus, Deus é bom. Você acha que Deus é bom? Então, aí manifesta a sua gratidão, né? Dê glórias a Deus, né? Estamos reunidos como Igreja do Senhor. Saudamos Fernanda de Souza, William e essa família bonita, abençoada, as pessoas que estou conseguindo visualizar por aqui, né? Irmã Cláudia Sampaio, Deus abençoe sua casa, o seu esposo Márcia, Andressa Nogueira e o irmão Alain, Deus abençoe a sua casa. Quem mais podemos ver por aqui? Cláudia já falei, pastor Alain e Luciele em família, Deus abençoe. Glória a Deus, isso aí, agradeça a Deus, glorifique ao Senhor. Quem mais? Dalton Marques. Matos, Dalton Matos. Não consigo visualizar o Dalton aqui, mas alegria tê-lo conosco aqui, acompanhando o nosso culto. Deus abençoe a sua casa, irmão Dalton, a Neide, toda a sua família. A família cresceu, né? Que bom, a família cresce, os netos vêm, não é, Dalton? E a gente não envelhece, isso é um milagre, né? Deus é bom, Deus abençoe a sua casa. O Dalton Matos foi companheiro nosso no grupo Acorde Celeste, ele era o grande líder musical, né? Grande instrumentista e compositor, que durante, pelo menos minhas contas, 15 anos nós caminhamos juntos, realizando o ministério de evangelização aí nessas terras fluminenses e também fora do nosso estado.
Um abraço a você e a todos os seus. Queridos, estamos no mês de maio, ainda no penúltimo dia, amanhã é o último dia. Foi um mês abençoado. Estaremos então amanhã encerrando a leitura do livro de Provérbios. Amanhã será o capítulo 31º e também a última meditação, cujo tema geral é Filhos, Herança do Senhor. Espero que esse exercício que fizemos tenha sido muito bom para a sua família, para a sua vida, para o seu casamento, para a sua casa, não é? Você que ainda está atrasado na leitura, pode dar tempo ainda. Os textos bíblicos, né? A Bíblia através de áudio, é fácil você ouvir os capítulos, né? Temos essa facilidade, e também as meditações muito enriquecedoras da nossa vida. Então ainda dá tempo para fazer, ok? E já estamos entrando, logo depois de amanhã, no mês de junho, ok? Irmão Paulo Roberto está escrevendo aqui: Deus em sua infinita misericórdia é maravilhoso e bom. Glórias a Deus, aleluia. Nós estamos em concordância com essa sua declaração, irmão Paulo. Então começa o mês de junho, e o mês de junho tem um significado importante para nós. É o mês do aniversário da igreja. Você que tem acesso ao grupo de WhatsApp da igreja, vai ver lá uma nota que nós colocamos, não é? Está no boletim, aliás, sobre o aniversário da igreja. 64 anos vamos completar, que a igreja vai completar no dia 22 de junho. Né? Dia 22 de junho, então, 64 anos. 22 de junho vai cair numa terça-feira. Então, e vamos então declarar 64 motivos de gratidão, um motivo para cada ano, ok? E você que participa conosco aqui da igreja, ou você que já passou por aqui, você então vai nos ajudar a montar esse painel com 64 expressões de gratidão a Deus. Vamos fazer um painel bonito e vamos manter esse painel nesse segundo semestre, e quem sabe até o próximo ano, até o ano 65, ok? Jaque Ramos, Deus abençoe a sua casa e a sua vida. Então, como você vai fazer? Você vai escrever o motivo de gratidão, pode ser algo que aconteceu na sua vida, importante que tenha relação com a sua caminhada de fé aqui junto à igreja, né? E você vai enviar ou para o e-mail da secretaria, ou para o WhatsApp meu, ou da pastora Lígia. Nós vamos juntar, vamos compilar e vamos então estar montando esse painel, ok? Também, se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que ocorre no seu coração, uma ideia que o Espírito Santo possa ter compartilhado com você, você então encaminhe para nós e vamos então estar assim caminhando juntos. Irmã Magali, Deus abençoe, querida, boa noite, graça e paz. Que bom ter a irmã conosco aqui. Ok? Então vamos nos preparar, que vai ser um mês muito abençoado. Estamos com dificuldade ainda para reuniões presenciais, né? Estamos tendo direitinho, sem problema. Estamos pensando em voltar com as reuniões à noite, vai depender de algumas coisas, aos domingos, para ver se a gente retorna às reuniões presenciais normalmente. Vamos fazer com cuidado, com prudência e também sem correria, sem precipitações. Mas esse é o nosso propósito, é o nosso alvo. Enquanto estamos assim, nós vamos então estar realizando assim na modalidade que temos aos domingos pela manhã, mas vamos ainda assim fazer uma grande celebração de aniversário da igreja, ok? Então eu conto com a sua participação, com o seu envolvimento. Vamos então compartilhar um pouco da palavra de Deus. Nós temos ministrado sobre o tema o despertamento espiritual do povo de Deus. E hoje nós estamos, pela manhã fizemos uma síntese da nossa caminhada até aqui, quando estamos tratando das ameaças
né, ao despertamento espiritual, ameaça a nossa caminhada de fé, ameaça ao avivamento espiritual, ameaças o aprofundamento da nossa comunhão com Deus. Estamos então baseando nossa palavra no capítulo 18 de 2 Reis, que conta a história do rei Ezequias. Estamos ali tirando princípios para a nossa vida, a nossa caminhada de fé hoje. E hoje, então, nós vamos começar a compartilhar. Hoje pela manhã fizemos uma síntese geral das ameaças à nossa caminhada, à nossa vida com Deus, ao alcance e também a manutenção de um avivamento espiritual. E hoje vamos cuidar sobre a sexta ameaça, que é o medo. O medo, né, que ele se manifesta em nossa vida para nos roubar a fé. Então, o inimigo das nossas vidas, ele se manifesta com ameaças, com a imposição do medo, né? Imposição do medo, para o quê? Destruir a nossa fé. É sobre isso que nós vamos compartilhar agora. Eu quero animar você, convidar você que está aí, né? Você também me ajude a convidar outras pessoas. Essa ministração e as próximas, nós vamos caminhar sobre este assunto, porque estamos vivendo um momento em que é momento de crise na nossa nação, no mundo inteiro, principalmente pelo advento desta enfermidade que aí está, mas é fato notório que o medo nos abala. Então o problema, como disse hoje pela manhã, não é ter medo, é como podemos, como filhos de Deus, lidar com medo. Amém? Antes, porém, eu quero compartilhar com você um pouco sobre um pouquinho de uma canção que temos aqui, que fala logo de pronto que Deus, ele é o nosso refúgio, ele é quem nos guarda. E quando nós ouvimos essa canção, nós vamos então entender que de fato nós temos medo, que é uma condição da nossa vida, né, como seres humanos, mas nós temos um refúgio que nos protege. Então esse cântico, ele fala sobre o Salmo 46. Vamos estar nos deliciando um pouco com essa canção. Deus é refúgio e fortaleza. É o Salmo 46. Socorro presente na angústia. Pelo que nós não temeremos, ainda que a terra se transforme, ainda que os montes se transporte para o seio dos oceanos, ainda que as águas se revoltem, ainda que os montes se abalem e sumeiam e se movam dos seus alicerces. Existe um rio alegram a santa cidade de Deus. E Deus habita no meio dessa cidade santa. Nada a abalará. Essa é a nossa segurança. Deus a protegerá.
quando as nações se embraveceram e os reinos do mundo se rebelaram, Ele, o nosso Deus, ergueu a sua voz, é o que diz o Salmo, e a terra toda tremeu. O Senhor dos Exércitos é conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Ele é o nosso socorro na hora do medo, é a nossa defesa, é a nossa segurança, é a sua segurança. Vede e olhai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar contendas e guerras até aos confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, diz o Senhor, e sabeis que eu sou Deus. Temos um Deus forte. Deus diz: serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos é conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Aleluia! Glória a Deus. Deus é refúgio. Socorro presente na angústia. Amém, queridos? Glória a Deus. Temos esse socorro bem presente, é o que diz a canção, na hora da angústia. Muito bem, vamos compartilhar um pouco da palavra com você que está conosco. O rei Ezequias assumiu o reinado de Judá, jovem ainda. Você já sabe essa história, que já tem acompanhado essa série, mas preciso mencionar isto porque pode ser que algumas pessoas não tenham acompanhado. E ele fez tudo conforme o Senhor esperava, né? E diz que ele então foi um rei, né? Que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que se fizera, o que fizera Davi, seu pai, seu ascendente. Ele não era filho imediato de Davi, mas essa expressão bíblica quer dizer seu antepassado. E ele então promoveu uma grande reforma em Judá. Você pode ver a palavra de hoje pela manhã que dá essa síntese para você. E ia tudo bem na vida dele. Mas, como acontece conosco, às vezes vai tudo bem, mas nós não vigiamos. E então, aquele patamar de comunhão, de estar agradando a Deus, de estar ouvindo Deus falar, de estar em comunhão com Deus, vai descendo de nível. E foi o que aconteceu com Ezequias. Porque ele, como já me referi anteriormente, hoje pela manhã também, ele permitiu brechas na sua vida. Então o que aconteceu? Veio então essa ameaça, que é a imposição do medo para matar a fé. Porque Ezequias estava cheio de fé. Ele era um homem de Deus, a Bíblia diz isso aqui. E como foi essa ameaça? Eu vou ler só 2 ou 3 versos do capítulo 18. No capítulo 18, verso 17, fala assim: contudo, o rei da Assíria
enviou de Laquis a Tertã, a Raabe-Saris, nome de gente, e a Rabzaque. Enviou 3 mensageiros, né? 3 embaixadores. Quem que foi junto? Com um grande exército ao rei Ezequias. A Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro, né? E tendo eles chamado o rei, aí foram lá chamar o rei. Eles já haviam conquistado várias cidades de Judá. Faltava Jerusalém. E para não conquistar Jerusalém, o rei Ezequias combinou um suborno. Ele entrou nos princípios de corrupção. Te dou dinheiro e você não ataca, não nos toma Jerusalém. Mas, como eu falei hoje, quando mais você dá ao inimigo, o inimigo que é o diabo, ele é o inimigo das nossas almas, mas ele quer. Então, eles foram lá chamar o rei, mas então veio ao encontro daqueles mensageiros, embaixadores, Eliaquim, né? Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá. Então foi por parte de Judá, Eliaquim, Sebna e Joá, né? E o que eles disseram para os 3 embaixadores de Ezequias? Diz Ezequias: assim diz o sumo rei, o rei da Síria. Que confiança é essa em que te estribas? Aí ele vai fazendo um monte de ameaças, um monte de ironia, né? Confia no Egito, e vai fazendo um monte de ameaças, né? E depois ele vai aqui ao ponto que nos interessa, verso 22 do capítulo 18. Mas se me dizeis, confiamos no Senhor, nosso Deus, olha só, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com o meu Senhor, isto é, com o meu rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para montar. Isto é, vocês nem cavaleiro têm para montar cavalo. Né? Em outras palavras, ele diz assim: cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? E é assim que o inimigo faz com a vida do Filho de Deus, com a vida das pessoas. Ele usa o medo, impõe o medo, cria um ambiente de medo, para que o medo cancele a nossa fé. O problema não é ter medo. O problema é como nós lidamos com o medo. Então foram 3 mensageiros, como já falei, e lá foi afrontar o rei Ezequias. Ali, nós vimos ali o que eu chamo aqui de trindade do inferno, né? Tartã, Rabe-Saris e Rabzaque, né? E a missão dessas 3 pessoas, qual era a missão? Isso é muito importante, porque às vezes nós estamos no nosso dia a dia lidando com pessoas, no nosso trabalho, lá no dia a dia, na faculdade, no colégio, nos nossos relacionamentos, né? E nós então começamos a ouvir palavras, ouvir narrativas que vão abalar a nossa fé e acabamos por ser influenciada. E a questão é, qual era a missão dessas pessoas? Que é a missão de muitas pessoas com quem lidamos, com quem encontramos. Às vezes temos que estar com elas no dia a dia, no trabalho, na faculdade, né? A missão dessas 3 pessoas, que eu chamo de a trindade do inferno, era imposição do medo. Imposição do medo. Para quê? Para matar a fé. É assim que o inimigo faz conosco. E o inimigo não vai aparecer, né, uma criatura horrível, né? Não. Uma criatura que a princípio nos faça correr, aparência horrível. Não.
Esqueça isso. Ele usa todos os caminhos, e caminhos bons, caminhos agradáveis, para chegar até o Filho, a Filha de Deus, até o homem e a mulher por quem Jesus morreu na cruz, para impor medo no seu coração. E se o Filho e a Filha de Deus não sabe lidar com isso, ele vai ver a sua fé abalada. Foi isso que fizeram esses homens, né? Muitas vezes são lançadas contra a igreja, e você vê isso no dia a dia, você que já é um cristão, né? São lançados contra a igreja, contra o Filho, contra a Filha de Deus, palavras que abalam a fé. Aqui o meio foi palavras. Palavras que foram, então, incutir medos. Às vezes as palavras são de alguém próximo, alguém muito próximo. Às vezes a palavra vem de um desconhecido. E aquilo abala a nossa fé. Então, nesse momento, nós precisamos entender o que, queridos? Preste atenção. Entender nas situações quem de fato está falando. Quem de fato está falando. Aqui, humanamente falando, isto é, discernindo humanamente, naturalmente, estava aqui 3 homens, Tartã, Rabi-Saris e Rabsaqué. Sim, mas o que eles falavam não era o comando do rei da Assíria, só não, amados. Isso é para criança espiritual que crê nisso. Você que já é um adulto na fé, você que está crescendo na fé, você que cada dia está crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, nós que somos cada dia ministrados, edificados pelo Espírito Santo, e aqui temos essa palavra abençoada, que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, nós não podemos ter esse discernimento infantil. Ali estava trabalhando por trás o inimigo do povo de Deus, o inimigo das nossas almas. Estava usando aquele momento, aquela situação, vamos dizer assim, política, uma situação geopolítica. Então, quem estava falando ali não era o simples mensageiro, era um agente do mal. Palavras que vêm à nossa mente. E você vai ver, nós vamos ver mais adiante, como essas palavras causaram um transtorno. As palavras, elas são sementes. Semente boa vai dar fruto bom. Semente má vai dar fruto mau. Por isso nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Porque lançamos as palavras, o Satanás vem, pega essas palavras, e se for palavras mais, ele vai fazer ela frutificar, para produzir frutos maus. Então precisamos ter cuidado com isso, quem de fato fala. Você que já tem uma caminhada na fé, tem experiência com Deus, sabe disso. Certa feita eu estava na igreja, depois de um culto de quarta-feira, e tinha uma pessoa lá, falando com um dos nossos diáconos. Nunca tinha ido na igreja. E quando eu acabei o culto, eu vi lá com a pessoa conversando, e ela com a Bíblia na mão, foi lá assistir o culto e falando com um dos nossos queridos diáconos. E eu, quando olhei para aquela pessoa, eu larguei a direção que eu estava indo e fui lá. Fui impulsionado a ir lá. Quando eu vi aquele homem com a Bíblia na mão e querendo falar para o nosso diácono o que o diácono tinha que fazer, uma pessoa que nós nunca viu, eu olhei para ele e foi assim automático. Eu não planejei isso. Eu falei para ele assim: eu te conheço. Queridos, quando eu falei essa frase, eu te conheço, aquilo me deu um salto do banco. Pegou a Bíblia, jogou dentro da mochila e começou a esbravejar, gritar, falar os maiores impropérios. E com a autoridade que Deus nos dá, que dá a sua igreja, que é o corpo de Cristo, eu falei: aqui não, ali fora, na rua, ali você faz o que? Aqui não. E fui com a mão imposta, direcionando, ele foi andando de costas e foi saindo. Nós não podemos ser bobinhos na fé mais. Saber com quem estamos falando.
saber quem está nos falando, saber que voz é essa e qual o propósito. No caso aqui de Ezequias, o propósito, querido, presta atenção nisso. Nós vamos caminhar umas 2 ou 3 encontros sobre isso. Mas eu quero que você preste atenção. Aqui era imposição de medo. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, mas ninguém me impõe medo. Impõe. Eu estou usando a palavra imposição, mas no sentido de influenciar. Quantas coisas nos são impostas e não é com violência. Mas nós deixamos nos influenciar na mente e no coração. Se você está com uma pessoa, ela fala coisas agradáveis, coisas alegres, conta histórias edificantes, se o ser absorve aquela palavra, vai reagir do jeito. Mas quando a palavra ela é maligna, também nós vamos reagir de outro jeito. Palavras que vêm à nossa mente. Isso foi a mente daqueles 3 embaixadores de Ezequias e chegou ao palácio de Ezequias. Nós vamos chegar lá no palácio. E o que diz o texto também? Diz que eles foram, os 3, e com eles foi um grande exército. Um grande exército. Esses 3 foram com um grande exército. Preste atenção. Qual a missão deste grande exército? Imagine você, um grande exército. Qual a missão? Foi ali para conversar, não foi para guerrear. Imposição do medo, para matar a fé. Porque o medo cancela a fé, e a fé cancela o medo. Qual que você vai usar? Qual que você vai usar? Então, aquele grande exército foi ali com a mesma missão, corroborando com aqueles 3. Por que isso é importante para você e para mim? Vivemos num mundo assim, cercado de ameaças. E como Igreja de Cristo, como filho de Deus, se você ainda não decidiu aceitar Jesus, se você não recebeu Jesus como Salvador e pediu o seu batismo, hoje você pode tomar essa decisão. É a melhor coisa que tem. Porque nesse momento a gente vai ter o Senhor como nossa defesa, como a canção que nós ouvimos antes. Mas como filhos de Deus, nós vamos caminhando. Mas existe à nossa volta o ambiente, o clima no mundo, você está vendo. Cada vez pior. Cada vez nós somos amedrontados. E assim estava aquele grande exército. Mas só para exercitar um pouco a nossa fé e também pensarmos de uma forma mais prática, assim, o que pode significar um grande exército para você? Claro que não vai parar na sua casa um grande exército. Canhões, hoje, né? Ou míssil, sei lá o quê. Naquele tempo parou aquele exército, carruagem, carro de guerra, cavalos, aquelas coisas que daquele tempo, daquela época era usado, um grande e poderoso exército. Mas hoje o que significa um grande exército para nós, hoje? Então esse grande exército é pessoas, várias pessoas ou muitas pessoas com palavras. Eu quero trazer aqui fatos práticos para que você pense se isso não acontece ou já aconteceu com você. Pessoas com palavras que nos afrontam. Afronta a nossa fé. Não é? Você crê na Bíblia? Não é? Tem uma irmã que está conosco assistindo agora, como a colega falou para ela no trabalho, como você pode acreditar nesse negócio de Adão e Eva ser criado por Deus? Você acredita mesmo que Deus criou uma mulher? A irmã está aqui conosco, ela sabe, ela contou isso, que a pessoa é espantada. Afronta a nossa fé, para quê? Impor medo e roubar a nossa fé. Então, um grande exército é pessoas com palavras. E às vezes, 3 pessoas com muitas palavras malignas é como um bombardeio na nossa mente. Não é, queridos? É como um bombardeio. É como um míssil espiritual na nossa mente. É como se fosse muita gente. Mas o grande exército também pode ser palavras, muitas palavras que nos machucam e nos destroem.
nos causa medo, nos coloca naquela situação de pessoas frágeis, inoperantes, incapazes, e isso vai abalar a nossa fé. Nós ficamos amedrontados. Esse grande exército, o que é um grande exército na porta de uma nação? Ameaças. Ameaças formais. Ameaças reais. Tanto no mundo natural, que são dirigidas para nós. Eu ia passando ali no trânsito, passou um cidadão no carro e gritando impropérios, xingando a minha geração toda. O que eu fiz? Não é assim? São ameaças formais dirigidas a nós. Para a gente fica o quê? Quando alguém passa fazendo, fica logo amedrontado. Não é isso? No mundo natural. Aí acontecem essas coisas, a gente vai dizer assim, aquela pessoa não acordou bem hoje. Vou voltar ao que eu falei. Precisamos entender nessas situações quem de fato está falando. Quem de fato está se dirigindo a nós. Quem de fato está causando esta agressão, este ataque, esta imposição de temor a nós. Então, ameaças assim, naturais. E o homem, a pessoa despreparada, desprevenida espiritualmente, ela vai dizer, não, coitado, deve estar vivendo algum problema. Está sim vivendo algum problema. Isso é verdade. Mas nós temos que saber quem é aquele que veio roubar, matar e destruir. As coisas não acontecem no mundo espiritual por acaso, por um acidente, não é? Às vezes, esse grande exército são ameaças, situações complexas, representada por um cenário, uma situação, por um problema que se mostra grande demais. Você já passou por um grande problema? Precisa de um exército para você ter um grande problema na sua vida, na sua frente, no seu dia, na sua semana, na sua casa, espiritualmente falando, eis aí à sua porta um grande exército. Às vezes um problema familiar, um problema de trabalho, uma questão que nunca se resolve, uma questão que já é crônica, é um grande exército, que você olha assim, eu não posso lidar com isso. Para quê? Para ameaçar. E quando estamos diante de um grande desafio, naturalmente, é natural, nós ficamos amedrontados. Aí é que vem o X da questão, aí que vem a grande encruzilhada, o momento da nossa decisão. Nesse momento, mais facilmente, nós nos rendemos ao medo. Agimos conforme o medo. Tomamos decisões impulsionados pelo medo. Mas deve ser ao contrário. Hoje não vai dar tempo, eu vou dar exemplo para você como homens no passado, diante da situação aterradora, eles não agiram com medo, mas eles agiram com a fé. E nesse momento nós temos então que saber agir com a fé. Repito, a fé cancela o medo. E o medo cancela a nossa fé. Às vezes uma situação que aconteceu não estava no seu programa, não acontece conosco, não estava no nosso programa. E eis aí o acontecimento. Está aí o exército espiritual à nossa porta e precisando nós então de um socorro, de uma resolução. Então este grande exército pode significar também essas ameaças que se manifestam na dimensão natural, mas nem por isso a sua natureza deixa de ser espiritual, como também ameaças reais na dimensão espiritual, que nos afrontam, que roubam a nossa fé, que tiram o nosso sono, De repente você acorda de noite e quem sabe você já passou por isso, tem passado, e perdeu o sono, com um monte de perturbação,
E você foi dormir tão bem, com um monte de perturbação na sua cabeça, coisas, lembranças que te atemorizam, e vem uma coisa atrás de outra. Então são ameaças na dimensão sobrenatural, até quando estamos dormindo, que nos afrontam, roubam a nossa paz, como aconteceu com Ezequias, tirou a paz dele. Ele pensou que com o suborno que ele deu ao rei da Síria, estava tudo resolvido. Não, não estava não. Então, roubam a nossa paz, a nossa paz, né? Com medo. Medo. Ameaça através de grande exército. Esse grande exército, eu estou falando para você aqui, entre aspas, para você entender, é um grande mover, um acontecimento que é grande espiritualmente, que nos abala. Essa ameaça através de grande exército são as milícias espirituais malignas. Quando Paulo fala, os principados, as potestades, os dominadores deste mundo, que operam para com imposição do medo, roubar a nossa fé. O que eu estou falando para você em nome de Jesus aqui é que esse tempo, a caminhada, sua caminhada de fé, a caminhada da igreja hoje, é um tempo em que nós temos que lidar com essa questão. Estão querendo roubar a nossa fé. Vou repetir mais uma vez, vou repetir. Estão querendo roubar a sua fé, a minha fé. E uma da maneira que isso se dá é com medo. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer o seguinte: porque a nossa luta, Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Precisamos entender quem de fato está nos falando. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém, queridos? Então esse é o grande chamamento que vem para a nossa igreja, vem para nossas vidas, vem para o povo de Deus hoje. Precisamos então estar preparados para que a nossa fé não seja roubada pela imposição do medo. E eu termino com uma pergunta, depois nós continuaremos. Eu termino com essa pergunta: como enfrentar e resolver esta situação? A resposta também vem de Paulo, no capítulo 6, no verso 13 e 14. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o medo, resistir às ameaças, resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Diz a palavra de Deus: estai, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, que a palavra do Senhor possa encontrar lugar no seu coração. Leia o capítulo 18 de 2 Reis, vai te ajudar muito, e que possamos nós todos estarmos unidos, buscando em Deus a maneira de enfrentar essa imposição de medo na nossa vida, buscando a maneira de enfrentar esta estratégia, essa tática, essa estratégia do mal para roubar a nossa fé. Amém? Eu vou compartilhar com você uma canção que fala sobre isso, fala sobre não temas. Você pode acompanhar aí na sua casa, e eu vou aqui, à medida do possível, compartilhando a letra com você. Preste atenção nessa letra. Não temas. Não temas. Não das sombras, sou teu Deus de fogo.
porque eu sou contigo, sou o teu Deus que te fortaleço. Te ajudo e te esforço, com a destra da minha justiça. Não temas, eis que envergonhados, confundidos serão os que se indignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nadas os que contenderem contigo, perecerão. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou o que te digo, não temas. Não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Aqui está a saída, a ajuda do Senhor. Amém, queridos? Recebe aí no seu coração. Temos um Deus que nos ajuda. Não temas. Sou eu quem vai contigo. Não temas. Não temas. Prossiga o teu caminho. Não temas. Não temas. Não temas. Nos lugares altos porei rios e fontes no meio do vale. Não temas, pois de deserto eu faço mares, e de lugares secos manancial. Porque eu, o Senhor, teu Deus, receba no seu coração, te tomo pela tua mão direita. Eu sou o que te digo, não temas. Não temas. Amém. Glória a Deus. Temos um Deus que nos ajuda. Então, nós possamos enfrentar as situações de medo, né? E podemos corajosamente prosseguir, sabendo que o Senhor é conosco. Mas como a gente vai fazer isso? Usando a nossa fé. Usando a nossa fé. Você não vai dar lugar ao medo. Você vai dar lugar à fé. E é isso que a gente vai estar conversando e falando nos nossos próximos encontros aos domingos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e todos os seus. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por tua palavra, obrigado porque somos lembrados que de fato temos medo, mas que o inimigo das nossas almas usa o medo contra nós para roubar a nossa fé. E nós queremos, Pai, pedir a bênção do Senhor, a bênção que mais precisamos. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Que o Senhor visite cada pessoa, cada filho e filha na fé que está conosco agora, aqueles que terão acesso a esta palavra. Que o Senhor visite as pessoas que ainda não fizeram uma decisão recebendo Jesus, quem sabe estão aí abaladas. As pessoas que agora fazem a sua decisão, aceitando Jesus como Salvador, que o Senhor tome essas pessoas em seus braços. Que o Senhor mesmo, pelo teu Espírito, guie essas pessoas nos caminhos que levam a Jesus. Oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, queridos. Foi bom estar com vocês. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Né? Desde já, desejamos um finalzinho de maio super abençoado. E o mês de junho com 64 bênçãos para a sua vida. Fiquem todos na paz. Um abraço meu e da Lígia. Que
o Espírito Santo visite você e enche a sua vida, transborde de fé, e que você não seja nunca, nunca abalado pelo medo. Até a próxima, se Deus assim nos permitir, que será na quarta-feira.